Diz assim a palavra do Senhor: e ensinava no sábado. Aqui fala acerca de Jesus, né? Jesus ensinava no sábado numa sinagoga, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Você pode dar glória a Deus? Meu irmão, se sente adorando o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, e Te louvamos nessa noite, na beleza da Tua santidade. Glorificamos o Teu santo nome, Senhor, porque tantas vezes, Senhor, o Senhor já nos levantou, Senhor. Pai, nesse momento a Tua palavra será ministrada, e Te peço, Senhor, tome a boca do pregador, conceda a palavra de sabedoria, de revelação e de conhecimento, que vidas possam ser edificadas e abençoadas, Senhor. Libera remas de Deus essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Nós nos colocamos em total dependência do Teu Espírito, Senhor. Que vidas possam ser alcançadas, libertas, curadas, que pessoas possam se levantar essa noite, Senhor. Pai, eu Te peço no nome santo e poderoso de Jesus, que curas, prodígios, sinais e maravilhas venham ser notórios, Senhor, junto com a ministração da Tua palavra, Senhor. E que resposta de Deus venham ser entregues essa noite. Assim eu Te peço, no nome poderoso de Jesus. E a igreja que crê e recebe, diga amém, amém e amém. Amém, amados. Aqui no Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas, esse episódio, esse acontecimento, Lucas ele discorre, e é o único evangelho que trata desse assunto, falando do tema sobre essa mulher encurvada. Lucas talvez chamou-lhe a atenção porque ele era médico, e ali Lucas ele começa a escrever esse relato, dizendo a história desta mulher, que certa vez ela foi numa sinagoga no dia de sábado, e ali ela estava com um espírito de enfermidade que oprimia a tal ponto de essa mulher andar encurvada. Por 18 anos essa mulher se encontrava com este mal. Amados, uma coisa que interessante, a Bíblia nos ensina e nos diz que essa mulher estava sendo escravizada, estava encurvada, não é porque ela tinha uma doença genética, nem biológica, mas sim, também não houve, ou seja, uma queda quando ela, talvez na infância, foi acometida. Essa mulher estava encurvada por causa de um espírito opressor, que oprimia ela de uma tal maneira, que ela foi descendo a cada dia, na cerca desses 18 anos, para baixo. Tem pessoas, irmão, que crescem para cima, ela crescia para baixo. Imagine uma pessoa, aqui está uma foto, aqui uma imagem, um pouco distorcida, mas dá para ser vista, de uma pessoa encurvada. Ou seja, eu já tive a oportunidade de ver uma pessoa, né, dessa maneira, uma pessoa que vive encurvada. Uma pessoa encurvada, ela perde a visão até mesmo de olhar para frente, ela tem dificuldade até mesmo de olhar para frente, que fará de olhar para o alto. É uma pessoa desprovida da visão do céu, ela não consegue enxergar a lua, ela não consegue enxergar o sol, as estrelas, ela não consegue contemplar a beleza do céu. Amados, Satanás estava oprimindo esta mulher há cerca de 18 anos, uma mulher que estava descontente, desanimada, oprimida talvez por uma opressão, por uma depressão, por um desânimo, descontentamento, ao ponto de ficar encurvada. O diabo, meu irmão, se realmente dermos lugar, o propósito dele é matar, roubar e destruir. E detalhe, a Bíblia me diz que essa mulher era uma filha de Abraão, ou seja, todos nós que somos descendentes de Abraão, a Bíblia me diz que Abraão é o patriarca da fé. Nós somos filhos de Abraão pela genealogia espiritual. Todos que professem a fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, são chamados filhos de Abraão. Eu sou um filho de Abraão, você é uma filha de Abraão, você, meu irmão, filho de Abraão, porque estamos debaixo de promessa de Deus.
Então, amados, a Bíblia me relata, ela me diz que é possível uma filha, um filho de Abraão, ficar dessa forma, encurvado, travado, neutralizado, paralisado, devido a uma opressão maligna. Amados, o maligno não nos toca, mas se encontrar uma legalidade, uma brecha, ele promove destruição. A Bíblia fala que nós temos que ser vigilantes, porque ele vive bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele deseja somente uma brecha, não necessita de um portal e de uma grande porta, uma grande janela, mas sim uma brecha é suficiente para lhe promover uma destruição na nossa vida, ao ponto que essa mulher andava encurvada, uma mulher sem esperança. Quando eu fico imaginando uma situação dessa, uma imagem dessa, de uma pessoa encurvada, meu irmão, isso reflete em várias áreas da vida. Imagine uma pessoa encurvada, meu irmão, como é que ela pode trabalhar? Era uma pessoa tolhida, era uma pessoa que nem todo o trabalho servia para ela, devido à sua deficiência. Uma pessoa encurvada, então, esse problema, essa opressão, prejudicava ela até no trabalho. Essa deficiência prejudicava até mesmo no seu relacionamento. Como é que pode uma pessoa encurvada, imagine essa mulher se fosse casada, como é que faria para ter um relacionamento com o seu cônjuge, com o seu esposo, até mesmo para lidar com seus filhos? Uma pessoa encurvada, para falar, para conversar, meu irmão, era uma dificuldade só. Essa mulher também tinha dificuldade, irmão, não somente no trabalho, não somente também na sua vida familiar, mas também na sua saúde, irmão. O que essa pessoa poderia esperar de uma vida? Uma pessoa encurvada, uma pessoa sem esperança, mas a Bíblia vai me dizer que não foi por uma queda que ela teve, não foi por uma doença genética, mas sim por um espírito opressor. Uma filha de Abraão, uma filha de Deus, um filho de Deus, pode também ser acometido dessa opressão a tal ponto de andar encurvado. Só olhar para a terra. Amados, entenda bem, por que o diabo faz isso com uma pessoa? Porque a pessoa que só olha para a terra, não consegue olhar para o alto, ela perde a visão da promessa de Deus. Quando o próprio Senhor Jesus, eu comecei a meditar nessa palavra, e o Senhor me trouxe a memória, certa vez quando ele fez promessa para Abraão. Quando Abraão ali ele desejava ter um filho, ele já tinha uma idade avançada, a sua esposa Sara também, uma pessoa estéril, mas ali ele recebe uma visitação do próprio Deus, ali fala com ele e faz promessa. Ele fala: Abraão, olhe para o alto, olhe para as estrelas dos céus. Se você pode contemplar e numerar, as estrelas são tão incontáveis e inumeráveis, essas são as promessas. Da tua descendência serão benditas as terras, será uma grande descendência que eu vou formar através da sua vida. Meu irmão, o diabo, irmão, que tenta nos oprimir para ofuscar a visão de Deus, a gente perde o horizonte, a gente perde o nosso norte, porque estamos talvez oprimidos, encurvados diante das situações. Enquanto o Senhor vai dizer no Salmo 121, eleva teus olhos para o monte, porque de lá virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Quando o próprio ali Deus fala ao salmista olhar os seus olhos para o monte, muitas vezes a gente não entende. Estava conversando com a minha esposa. Por que o monte? Porque o templo de Jerusalém era edificado sobre o monte. O templo se situava sobre o monte. E quando olhava para o monte, olhava para o templo. E o templo simboliza o que é a presença de Deus, a habitação do Altíssimo. É lá que eu vou ter vitória, é na comunhão, é na igreja, com o meu Deus, o meu Senhor. Eleva os teus olhos para o monte. Quando eu vejo Isaías capítulo 60, no versículo 1 vai me dizer: levanta-te, resplandece-te, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre a tua vida. Se você abrir esse texto bíblico, o tema desse texto vai dizer: Jerusalém será restaurada a sua glória. Aleluia! Deus quer restaurar a glória da sua igreja. Deus quer restaurar o ânimo da igreja. Deus quer fortalecer a sua noiva. Deus não fica feliz de um povo descontente, abatido por Satanás, pessoa sugestionada pelo diabo, ao ponto que está encurvada, ao ponto que está atrapalhando no seu trabalho, está atrapalhando no seu relacionamento na sua casa, com a sua família, é na sua igreja, é com o seu irmão, está atrapalhando, meu irmão, porque está oprimido por Satanás.
Mas o Senhor fala em João capítulo 8, vai dizer no versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem tem um propósito de você realmente olhar só para baixo e perder a visão dos céus é Satanás. Deus, Ele quer que você olhe para o alto, porque de lá virá o teu socorro em nome de Jesus. Uma pessoa que só olha para baixo, uma pessoa descontente, uma pessoa que só anda desanimada. A Bíblia vai dizer que quando Jesus viu aquela mulher naquela sinagoga, a Bíblia fala que Ele se compadece dela. E ali o Senhor libera cura sobre a vida daquela mulher. Deus é Deus que coloca a nossa vida no prumo. Aleluia! Tem um ditado que fala, né, que pau que nasce torto morre torto. Jesus é o carpinteiro, Ele bota a nossa vida na plana, meu irmão. Em nome de Jesus, Ele veio para aplanar os nossos caminhos. E o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia até o seu dia perfeito. O que faz essas pessoas, meu irmão, em nome de Jesus, muitas vezes elas ficarem curvadas, oprimidas por Satanás? Nós vamos discorrer alguns pontos. Mas o inimigo, ele não quer que você olhe para os céus. O inimigo, ele quer limitar a sua visão. Ele quer escravizar, encurvar você até você viver no derrotismo, no negativismo, na depressão, na opressão. O inimigo, ele trabalha, como já foi ministrado aqui nessa igreja, no desânimo. O desânimo se identifica com o fracasso. A pessoa que só vive desanimada, meu irmão, ela se torna fracassada em todas as áreas da vida. Porque na sociedade não há espaço para desanimados. Há uma competitividade, meu irmão, seja na área profissional, seja nos estudos, no concurso público. Se você só vive desanimado, irmão, a sociedade não vai abrir espaço para nós. Enquanto o nosso Deus, Ele faz promessa, mas também faz recomendação para a nossa vida, como disse lá em Josué capítulo 1. Josué, eu tenho uma promessa, vou te levantar como líder, você é o sucessor de Moisés, mas levanta, porque eu tenho uma obra a cumprir. Tenha bom ânimo, tenha vontade de vencer, se esforce, faz além do que você é acostumado a fazer, porque eu vou cumprir as minhas promessas na sua vida. Deus não somente faz promessa, mas também faz recomendação para nós. Essa mulher encurvada, filha de Abraão, cheia de promessa de Deus, cheia de coisas para acontecer, sonhos para que Deus venha a se cumprir na sua vida. Mas aquela mulher estava escravizada ao ponto de viver encurvada, olhar somente para baixo, olhar somente para o problema, olhar somente para o negativismo. Eu não posso, eu não consigo, tudo que eu faço não dá certo, ninguém me ama, ninguém gosta, ninguém me compreende. Meu irmão, levanta-te, resplandece-te, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre a tua vida. Dizia essa voz é do diabo querendo te oprimir. Onde a irmã aqui falou sobre isso, bombardeia da mente. O cristão, ele tem que aprender a discernir as vozes. A Bíblia vai dizer, Paulo fala que existem várias espécies de vozes e todas elas têm um significado. O diabo te sugestiona. Quantas pessoas não são mortas pelo sugestionamento de Satanás? Pouco tempo aí você vê na mídia, Chorão morreu, outro rapaz do próprio grupo também morreu. Meu irmão, tudo que é escravizado, outro na droga, outro em depressão. Por quê? Você pode ter certeza, irmão, que o diabo sugestionou. Você pode ter certeza disso. Agora o cristão, o homem espiritual, a mulher espiritual que tem Deus na sua vida, tem o Espírito Santo, discernimento, ela precisa discernir as vozes. O diabo fala, o eu falo, mas Deus fala com você também essa noite em nome de Jesus. Ouça o que diz o Espírito à igreja. E nós precisamos pedir esse dom tão importante. Senhor, me dá discernimento. Porque quando Deus fala, meu irmão, Deus ele garante. Aleluia. Meu irmão, eu tenho que olhar para o alto, porque é do alto que vem a cura, é do alto que vem o meu milagre, é do alto que vem a minha provisão, é do alto que vem tudo quanto eu preciso, é dos céus que vem o meu favor, em nome de Jesus. Não é da terra, não é cabisbaixo, não é ali oprimido, mas é do alto. Conhecereis a verdade vos libertará. Deus tem o poder de libertar toda essa escravidão, e é essa a vontade de Deus. Amados, lá em Colossenses capítulo 3 fala sobre isso. Da onde nosso olhar tem que estar focado. Você tem que discernir quem está por trás disso. É Satanás? Te discernir, diabo. Acabou. Eu vou tomar uma posição agora em nome de Jesus. Você não vai me escravizar. Essa mulher de 18 anos, meu irmão. Talvez você não tenha esse tempo todo.
talvez é um mês, é 3 meses, é 6 meses, é uma semana, e aquilo parece que não sai, está oprimindo, meu irmão. Deus quer endireitar isso hoje em nome de Jesus. Deus quer colocar a sua igreja de pé. Aleluia. Meu irmão, o crente, meu irmão, ele deve andar prostrado, ele deve se humilhar, é nos pés do Senhor, é para clamar, é para adorar. Fora isso, Deus quer ver os seus filhos de pé, glorificando e adorando, e ali crendo nas promessas de Deus na sua vida. Deus não fica contente em estar cabisbaixo se não for por esse motivo, ou então se humilhar ali, meu irmão, diante da presença do Pai. Se é para se humilhar diante de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu me humilho, eu me arrependo do meu pecado, eu me humilho, Senhor, pedindo a direção. Senhor, me ajuda, eu sou dependente, eu preciso de Ti, Senhor, me dá entendimento, Senhor, fala comigo, Senhor, me dá sabedoria para fazer as escolhas, me dá, Senhor, de entendimento, sensibilidade, intimidade, para ouvir a Tua voz, para que tudo que eu venha botar em minhas mãos, venha prosperar, para que tudo venha pisar na planta dos meus pés, eu venho ser abençoado. Aleluia. Fora isso, meu irmão, Deus não quer você de cabeça para baixo. Deus se incomoda com isso. Nós somos chamados, irmão, príncipes, filho do rei. E você, minha irmã, é princesa. Aleluia, querido. Existe o rei dos reis que está sobre nós. E nós somos filhos desse rei. Filhos de Deus. Um alto preço foi pago por amor à minha vida e à sua vida. E quando lá está escrito em Isaías, vou aqui em Colossenses capítulo 3 para você ver, daqui a pouco eu dou um pulinho lá em Isaías. Deus, Ele quer se agradar de nós, irmão. Colossenses capítulo 3 diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são... Fala o teu irmão, não é de baixo não. Não é terreno, não é pelo sentido, não é pela tua lógica, mas é pelo poder de Deus, é pela fé naquilo que é invisível, o Deus do impossível. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Fala para o teu irmão, é de cima, é do alto. O teu milagre vem do céu, a tua cura, a libertação, a provisão, a virtude, o poder, o dom, o batismo com o Espírito Santo vem de Deus, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aí diz: pensai nas coisas que são de cima, e não as que são da terra. Aleluia, querido. O que você tem pensado? Aquilo que tem roubado a sua fé? Aquilo que tem consumido a você? Aquilo que realmente tem feito você se encurvar diante de situações, a se prostrar, ao ponto de um fardo estar tão pesado que você não consegue nem se levantar, nem se erguer, como um filho de Abraão, como uma filha de Abraão. O Senhor está falando para você levantar hoje em nome de Jesus. Levanta hoje. O próprio Deus fazendo Josué, estava no lugar de morte, Moisés era morto. Levanta, meu servo. Levanta, porque eu quero falar com você. Aleluia. Descemos na casa do oleiro para se humilhar. Mas quando você se humilha, Deus, Ele quer você depois de pé, porque Cristo te esclarecerá. Aleluia. Ele quer nosso pé. Então aqui fala: pensai nas coisas que são de cima. Aí se você for em Filipenses capítulo 4, fala tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é um louvor, né? Tudo aquilo que é de boa fama, nisso pensai. Quantas pessoas estão escravizadas com seus pensamentos? Meu irmão, o diabo, ele usa esse campo da mente, como foi falado aqui ontem, né? O campo da mente é o campo da nossa batalha. A sua vitória e derrota começa na sua mente. Se você acreditar que você é um derrotado, que você é um frustrado, que nada acontece, que tudo está ruim, que tudo não presta, meu irmão, você já foi vencido. Satanás sugestionou, ele ganhou espaço, oportunidade, o homem ele deu legalidade, e aí aquela pessoa fica batida e encurvada diante daquela situação. Ela fica oprimida, ela fica encurvada. No trabalho, não nada vai bem, porque ela está encurvada, ela está mal, ela está oprimida. No relacionamento as coisas também estão indo de mal a pior. Tem dificuldade de relacionar, por quê? Está oprimida. Meu irmão, a pessoa que ela é oprimida, ela não oprime somente ela, mas todo quanto estou na sua volta. Depressão é uma coisa, opressão é outra. Satanás trabalha nas duas situações, se a gente não vigiar. A opressão, a pessoa fica tão oprimida que até as pessoas que ficam próximo dela se oprimem. Ela passa tanta tristeza, ela passa tão desânimo, que isso até contamina as outras pessoas.
mas o Senhor tem a libertação para a nossa vida em nome de Jesus. Quantos filhos de Abraão, filhas de Deus, estão aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Meu irmão, dá um glória a Deus, um brado de vitória, dá um grito de libertação nessa noite, em nome de Jesus. Diabo, chega em nome de Jesus. Dá um glória dizendo presença de Deus. Não aceite viver dessa forma. Aquela mulher oprimida, cabisbaixa, desanimada. Meu irmão, Deus não quer ver os seus filhos assim. Fala, Deus não tem prazer nisso. Isaías capítulo, meu irmão, 53. Abre a sua Bíblia. Vai falar sobre o sacrifício de Jesus. Antes nós lemos muito esse contexto, às vezes em Santa Ceia, né? Às vezes falamos sobre enfermidades, sobre dores, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele levou nossas iniquidades, transgressão. Meu irmão, Isaías, o profeta messiânico, ele começa a discorrer o sacrifício que foi algo tremendo, aleluia. O nosso Jesus morreu naquela cruz, sendo nosso substituto, levou minhas dores, minhas enfermidades, levou ali tudo de ruim naquela cruz, para que você tenha uma eternidade, para que você venhamos a reconciliar com Deus. Estamos afastados, destituídos da glória de Deus, mas Deus promoveu essa ponte, através de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Deus faz promessa, Deus envia anjos para andar ao nosso redor, Deus nos dá um nome sobre todo nome, para expulsar o mal, para vencer a dificuldade. Meu irmão, nós temos o favor de Deus, temos uma aliança com Deus. Deus fez tudo isso para você ficar de cabeça baixa, meu irmão. Quando Jesus passou o que passou, sofreu o que sofreu, sabe o que ele diz nesse contexto de Isaías 53, que ele fala do seu sofrimento? Olha aqui que ele fala no versículo 11. Jesus, meu irmão, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Fala assim para o teu irmão, Jesus teve trabalho por nós. Jesus pagou um preço por nós. Quando Jesus pagou tudo aquilo, ele olha, fiz isso tudo, mas quando vê um crente que se levanta pelo poder da palavra, pela sua fé, crendo que ele está no controle de tudo, ele fica satisfeito. Valeu a pena meu sacrifício, valeu a pena deixar a minha glória, a adoração dos anjos, para morrer naquela cruz, sendo substituto dessa humanidade, do meu filho, porque ele entendeu o recado. Meu irmão, nada desse mundo pode escravizar. Você é livre pelo sangue do Cordeiro, mas se você se permitir ser escravo, dar lugar ao diabo, ele vai dominar, porque ele quer uma brecha. Meu irmão, discerne isso. Deus não criou para você viver dessa forma. Deus criou para eu e você ter uma vida em abundância, em nome de Jesus. Tem pessoas que estão encurvadas, primeiro ponto, pelas aflições, pelos problemas. Enquanto o Senhor lhe fala que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, você vencerá. Tenha vontade de vencer. Deus nunca nos isentou dos problemas dessa vida. Ele fala que vai livrar da situação daquele momento. Como ali falamos, Daniel, ele teve que passar na cova. Deus livrou Daniel da cova? Não. Deus livrou Daniel da boca dos leões. Ele entrou na cova, mas Deus não permitiu o inimigo tragá-lo. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Deus livrou do fogo ardente. No mundo temos aflições, mas tem de bom ânimo, filho meu, filha minha, porque eu venci, e por meio de Cristo, eu e você somos mais o que vencedor em Cristo Jesus. Temos uma aliança, um favor com Deus. Mas, meu irmão, só é possível viver isso quando você crê. Tudo está dizendo não, o sentido diz não, a minha lógica diz não, mas o Senhor fala não, andai por vista, ande por fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas todo aquele que crê que Ele existe, é necessário que Ele existe, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus te dá presente mediante a sua fé. Senhor, independente do que eu estou passando, eu vivendo, o Senhor está no controle da minha vida. Aleluia. Qual é o tempo? Qual o tempo dessa enfermidade? Qual é o tempo que você está andando encurvado? Qual é o tempo que você está prostrado? Meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. O próprio povo de Israel, quando Deus fez promessa do Egito, arruma uma terra que mana leite e mel, a Bíblia vai me dizer que o povo se prostrou. Em outras palavras, se encurvou diante das dificuldades. Olharam para os anaquins, os gigantes que haviam em Canaã,
Estavam 40 dias próximo da bênção, murmuraram, contaminaram muitas pessoas, porque o oprimido oprime as pessoas que estão à sua volta, oprimiram a congregação quase toda, mas somente 2 daquela geração, chamados Josué e Caleb, que houve um espírito diferente, assim diz o Senhor, herdaram a promessa de Deus. Se prostraram diante de dificuldade, daquilo que os seus olhos humanos estavam dizendo. Meu irmão, a tua vista pode ser inimiga da sua visão. A Bíblia fala, guarda a visão, porque é um tempo determinado. Visão fala de fé, algo futuro, algo que vai acontecer. Mas o crente que andar servindo a Deus e acreditando que andando por vista que vai chegar a algum lugar, tu não chega a lugar nenhum. Tem momento que a tua vista vai ser inimiga da visão de Deus. Aleluia! E você tem que discernir isso. Eu não ando por vista, mas a Bíblia fala que eu ando por fé, porque se creio, eu verei a glória de Deus, assim diz o Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Sem fé não é difícil, é impossível agradar ao Senhor. Vai ser mais difícil para mim? Não, meu irmão, vai ser impossível você chegar a lugar sem a fé. É impossível. Então, meu irmão, é necessário todo aquele que se aproxima de Deus crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, amados, em nome de Jesus, aqui o povo de Israel, eles sofreram e foram sucumbidos pela adversidade. Deus até então sempre livrou, Deus estava dando provisão, os inimigos nunca tocou num fio de cabelo, mas eles sofreram por antecipação. Se você estudar Israel, o povo pereceu, teve dificuldade, teve aflições, teve a falta de alimento, mas Deus supriu, teve a falta de água, mas Deus deu água, não é isso? Nem as suas vestes desgastaram, que a Bíblia vai dizer. As dificuldades houveram, mas houve a solução, porque Deus era com o povo. Aquele que chamou é poderoso para cumprir a sua palavra. E aí eles começaram a imaginar, eles já começaram a se ver perdidos, derrotados. Meu irmão, é isso que acontece com muitas pessoas, e por isso que estão encurvadas. Estão perdendo a visão, estão perdendo o horizonte, estão perdendo a visão daquilo que Deus tem para a sua família, estão perdendo a visão, meu irmão, em nome que vem do alto, do seu ministério, está perdendo a visão, aquilo que Deus tem de melhor na sua vida profissional, porque estão andando olhando para a terra, enquanto Deus fala, olhai para cima, porque a tua vitória vem do alto em nome de Jesus. Aleluia. O povo, por imaginar, por nós não sabermos, pela nossa natureza humana, o fim da nossa história, nós temos a tendência de nos entregar ao negativismo. Como é que isso vai acontecer? Eu não vejo lógica, eu não vejo, meu irmão, Deus não precisa da lógica para se manifestar. Deus é sobrenatural. Natural está aqui, sobrenatural está em cima. Aleluia! E é a fé que move o sobrenatural. Se a fé não fosse tão importante, Deus não pedia isso a nós. Se eu não precisava ter fé, Deus fala, eu vou fazer tudo. Você não precisa ter fé nada. Você pode ser uma múmia, você pode ser um murmurador, você pode ser isso, assim, assado. Você não precisa nada. Você tem fé não, eu faço tudo. Mas Deus fala, eu quero ver fé. Se Ele pede, a gente tem que responder. Nessa aliança nós temos uma responsabilidade. O que Deus quer? Fé. Tenha bom ânimo e esforce-te, porque eu sou contigo por onde quer que tu andares. Aleluia! Então essa mulher está bem curvada, meu irmão. Uma das coisas que a pessoa se encurva, vem as tentações. Tu vê que o diabo é tão sujo, a vontade dele é que você venha se encurvar e se prostrar. Eu lembrei da passagem lá de Mateus capítulo 4, que vai me dizer lá em 4, versículo 8, vai dizer o seguinte. Mateus 4, versículo 8 vai dizer o seguinte. Aqui na tentação, Jesus ele foi provado, tentado. Pastor, eu sou tentado. Tentado é pecado? Não, tentação não é pecado. Pecado é você dar lugar à tentação. Todos nós somos sugestionados. A nossa mente, o diabo sugestiona, né? Vê os maus pensamentos. Tentação não é pecado, porque Jesus não houve pecado algum, que diz lá em Hebreus. Mas ele foi tentado. Se tentação fosse pecado, Jesus é chamado pecador. Em Hebreus vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas nada pecou. Então tentação não é pecado. Tentação nós temos que repreender o sugestionamento. Pecado é quando você dá vazão à tentação e o pecado é consumado. Aí realmente virou um embaraço, ali foi o que? Um abismo, chamou outro abismo. Então aqui Satanás, para você ver, se o próprio Senhor, ali ele foi afrontado por diabo, e diz aqui no versículo 8,
novamente, Satanás transportou aqui o diabo a um monte muito alto. O diabo transportou ali e levou a Jesus num monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E a Bíblia vai dizer que Satanás, o diabo, deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quantas vezes o diabo se questiona: olha, tem um negócio bom para você. Às vezes é a prática sexual ilícita fora do casamento. Olha, isso aqui é tudo de bom para você. Se você se prostrar diante de mim, você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter um sucesso, fama, mais dinheiro. Quantas pessoas, por causa do dinheiro, estão sendo escravizadas, estão encurvadas hoje na sua vida espiritual? Quantas pessoas? O próprio Satanás, ele pede, se Jesus se prostrar, se encurvar, ele vai oferecer tantas coisas. O diabo é mentiroso, o diabo não tem nada, tudo pertence a Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele resiste o diabo com a palavra, e a Bíblia fala que o diabo, ele fugiu, confirmando uma palavra que diz em Tiago capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Você tem resistido o diabo? Tem pessoas que estão resistindo a Deus e estão se submetendo a Satanás, enquanto a ordem é o contrário. A Bíblia fala que eu tenho que me submeter a Deus e resistir o diabo. O diabo não me toca, a Bíblia diz, pastor. Sim, mas o diabo, ele prevalece a sua carnalidade para entrar na nossa vida. Ele oferece o doce para que você venha lá e venha tomar e venha se afastar, se distanciar da presença do Senhor. E a pessoa, ela fica prostrada, porque o pecado deixa a pessoa encurvada. O Salmo de número 32, o Salmo de Davi, vai dizer o seguinte, que ele fala: enquanto me calei, os meus ossos se envelheceram. E algumas versões falam: enquanto me calei, eu andava encurvado diante de Deus. O olho envelhecido começa o que? A atrofiar. A pessoa fica envelhecendo os seus ossos. Meu irmão, quando nós calamos diante do pecado, nós nos encurvamos. As pessoas que vivem no pecado, elas não têm coragem nem de olhar para o nome de Deus. A pessoa que está no pecado, ela tem vergonha de estar na igreja. A pessoa que está no pecado, ela não olha no nome de Deus e olha porque tem vergonha, porque a consciência, ela está sendo condenada, o próprio diabo. Ela não consegue estar em Deus porque ela mesmo se condena. Ela sabe o que ela pratica é condenável aos olhos do Senhor. E a pessoa fica encurvada naquela situação. Mas o Senhor tem libertação para você essa noite, em nome de Jesus. A Bíblia vai me dizer, por causa do dinheiro, da avareza, irmão. Os filhos de Samuel, meu irmão, Samuel foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, usado poderosamente por Deus, mas os seus filhos não seguiram os seus caminhos. Lá em 1 Samuel capítulo 18, abra a sua Bíblia em nome de Jesus. Em 1 Samuel capítulo 18, vai dizer o seguinte, perdão, capítulo 8, 1 Samuel capítulo 8 vai dizer o seguinte, versículo 1 ao 3, diz assim: sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes, perverteram o juízo. Meu irmão, eles se inclinaram, se prostraram, se encurvaram por causa do dinheiro. Quantas pessoas estão prostradas diante do dinheiro e não conseguem mais adorar a Deus? As riquezas, o dinheiro tem mais valor. A Bíblia fala: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o teu tesouro é o dinheiro da tua vida, o teu coração está nele. Mas se o seu tesouro for Deus, for Jesus, o teu coração está em Cristo. Todos nós temos que trabalhar, todos nós temos que produzir, todos nós que temos que trabalhar. A Bíblia fala lá: quem não trabalha, que não coma. Mas, meu irmão, quando o dinheiro começa a dominar a sua vida ao ponto de escravizar, você precisa de libertação, porque senão você vai começar a ficar encurvado. Tem pessoas, irmão, quando está desempregada, busca Deus.
Quando está vendo uma vida miserável, busca o Senhor, vai para monte, vai para a campanha de oração, pede oração, pastor, ora por mim, eu preciso de uma porta aberta. Meu irmão, ali o crente está na quarta, está na sexta, está no domingo, está na escola bíblica, tem vigília, o crente está na vigília. Meu irmão, tem campanha, está na campanha, está buscando porque está apertado, está na aflição. Aí Deus começa a abençoar, aí começa a botar o dinheiro em primeiro lugar. Meu irmão, em nome de Jesus, tem tempo para todas as coisas, meu irmão. Quando o dinheiro começa a alugar o lugar de Deus, é pecado. Tudo aquilo que tira a primazia de Deus é pecado. Temos momentos de trabalhar, temos momentos de curtir a família, temos momentos de lazer, como eu tenho, mas temos momentos de buscar a Deus, e Deus tem que ser buscado em primeiro lugar, assim diz o Senhor. Ah não, mas um dinheirinho no final de semana, você está perdendo, meu irmão. Está perdendo. Você acha que você está ganhando, você está perdendo. Porque, irmão, até um pouco com Deus se torna muito. Ah, pastor, eu não creio nisso, é a sua fé, mas a minha fé eu creio nisso, é bíblico. Se Deus fala até na capa, eu creio. Deus, Ele traz a provisão. Pessoas que se prostram por causa do dinheiro. Exemplo disso. Aí está desempregado, está na miséria, meu irmão. Aí começa a orar, começa a buscar Deus. Aí Deus exalta. Quando exalta, meu irmão, já não tem tempo. Não, comprei um carro, tem agora que passar final de semana. Eu tenho agora uma casa de pré agora, vou comprar uma casa lá para a gente fazer uma reunião de oração todo final de semana, vai ser uma bênção. Daqui a pouco subo os cultos. Aí depois fala assim, não tenho tempo, estou trabalhando muito, não tenho tempo de orar. Mas quando estava na prova, eu orava. Quando estava na prova, eu lia a palavra. Quando estava na prova, eu jejuava. Quando estava na prova, se consagrava. Aí começa a abençoar, irmão, já não ora mais. Já não tem tempo para meditar na palavra. Ah, já não preciso tanto, já estou bem. Tem pessoas aqui que a gente evangelizou aqui, já esteve aqui na igreja. E aqui, aí, certa vez, essa pessoa não estava aqui mais no culto. Uma pessoa que esteve aqui, acho que 2 vezes na igreja. Aí a irmã Cristiane encontrou a irmã, não sei quem foi, perguntou assim, e aí, minha querida, você está distante, nunca mais te vi, como é que você está bem? Né? Falou, irmã, não estou indo não, porque não preciso mais não. Jesus abriu a porta. Miserável, meu irmão. Pessoas que buscam Deus só para aquilo que Deus tem a dar. Meu irmão, você tem que buscar a face de Deus, é a presença. Deus tem muito mais a fazer na nossa vida, mas qual é a tua motivação? Qual é a motivação? Eu sou pai, meu irmão. Meu filho está do meu lado, minha filha, meu irmão, tenho o prazer de abençoar de tudo que ele quer. Quando eu posso dar, vou dar. Diante de uma sabedoria, diante de uma administração, vou dar o que eu posso oferecer. Mas, irmão, ter um filho que só te beija, que só te abraça, que só te procura quando precisa, miserável. Miserável. Pobre, desgraçado e nu. Não é verdade? Meu irmão, Deus é Senhor da nossa vida, meu irmão. Sem Ele nada somos. Salmo 127, versículo vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão aqueles trabalham para a sua edificação. Ama a Deus não porque Ele vai ganhar a causa na justiça, não porque Ele vai lhe dar cura, não porque Ele vai dar uma provisão maior, meu irmão. Ama a Deus porque Ele é Senhor e Salvador, salvou a minha alma e morreu naquela cruz em meu lugar. Buscar Ele primeiro o reino, primeiro lugar o reino de Deus e justiça, e as demais coisas, meu irmão, isso é lucro. Aleluia! E aqui vai falar que esses homens aqui se inclinaram à riqueza, à abundância. Aí, não tem mais tempo de orar, pastor. Estou tão cansado agora, é tanta coisa, estou ganhando tanto dinheiro. Olha, não tenho tempo para a igreja, não tenho mais tempo para ir para a escola bíblica. Sabe, eu quero um trabalho, tenho que ganhar um dinheirinho. Meu irmão, escute bem isso. Daniel era um homem que tomava conta de 40 cidades. 40 cidades. Daniel era governador de 40 cidades. Aquele homem orava 3 vezes ao dia. A Bíblia fala que Daniel tinha um espírito de sabedoria, de excelência. Sabe por quê, meu irmão? Porque se ele foi exaltado, não foi pelo seu mérito, mas foi por Deus. Aleluia! Aleluia! As cidades, as províncias, 40, elas se distanciavam. Tinha uma que era de 500 quilômetros, tinha até de 1000 quilômetros. Não havia carro como nós temos hoje possante. Vou lá resolver o problema daquela cidade, vou lá com o meu iate, com o meu aviãozinho. Não, meu irmão, era cavalo. Imagine você controlar 40 cidades que distanciavam 300 quilômetros, 500 quilômetros, 1000 quilômetros. Um homem que tinha uma grande responsabilidade.
Daniel orava 3 vezes ao dia. Crente hoje, às vezes tem um negocinho, já acha que é muito. Não tem o tempo. Não vai para a igreja. Não vai para a escola bíblica. Continua ficando, você fica. Porque Deus tem coisa grande a fazer quando você coloca Ele em primeiro lugar. Entenda bem isso, meu irmão. Honra a Deus, que Deus te honrará. Ah, eu tenho fé em Deus. Mostra com as suas atitudes, meu irmão. Falar que tem fé é uma coisa. As nossas atitudes às vezes desmentem as nossas palavras. Mas Deus espera que as nossas atitudes venham confirmar aquilo que a gente diz que crê. Eu creio que Deus está no controle. Eu creio que Deus vai me ser honrado. Deus vai me abençoar. Eu creio que Deus é fiel na minha vida. E você vai ver a glória de Deus em nome de Jesus. Aleluia! Pessoas que se prostram. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você ganha tudo aqui nessa vida, irmão, e você para o inferno. O que adianta? A palavra fala sobre isso, não é isso? O cara ganhou tudo, celeiro, abri mais outro, colhi muito, abundante a minha colheita, eu não tenho mais espaço, vou abrir outro. Agora, mas pode descansar e relaxar, porque agora você está farto. Aí Deus fala, tu não sabe que tu é um desgraçado, pobre, cego e burro. Não é verdade, irmão? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, meu irmão, e perder a sua alma? O maior investimento que você possa fazer nessa vida é na sua vida com Deus, meu irmão. Porque sem Deus o homem não é nada. Não é nada. É um fantoche na mão de Satanás. Essa mulher está bem curvada, irmãos, sofrendo. E uma das coisas também, amados, em nome de Jesus, que leva as pessoas em nome de Jesus, como nós falamos aqui, o próprio pecado. Ali Davi ele fala que os seus ossos estavam se envelhecendo, ao ponto de se encurvar, até quando ele se calava. Mas no Salmo 51 fala que Davi confessa o seu pecado, né? Não se aparte a tua presença de mim, Senhor, nem teu Espírito, Senhor. Aleluia! Me leva a ler o primeiro amor, me dá um coração puro, Senhor. E ali o Senhor alcançou. Como diz lá em 1 João capítulo 1, vai dizer também que aquele que confessa ali, né, que Deus é poderoso para perdoar e o seu sangue purificar de todos os seus pecados. Aquele que confessa. Enquanto ele se calava, estava andando encurvado, mas enquanto ele declarou o seu pecado, houve a cura e houve a libertação da parte de Deus em nome de Jesus. Queridos, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero que você abra lá sua Bíblia em Lucas capítulo 13, no mesmo texto. Aleluia. Eu quero dizer a você que independente da sua dificuldade, independente do tempo, Jesus viu você como viu aquela mulher. Em Lucas capítulo 13, fala, no versículo 10, que Jesus ensinava no sábado, numa da sinagoga. Escute isso. Sábado, hoje é domingo, um dia de culto. Foi um dia como esse, um dia de culto. E ali Jesus estava ensinando numa sinagoga, ou seja, numa igreja. Aquela mulher, ela entra, encurvada, descontente, oprimida, escravizada pelo diabo. A pessoa não tinha mais sonho, não tinha mais esperança, descontente, não olhava mais para o céu, não tinha mais visão. O diabo roubou o horizonte, roubou os sonhos de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que aquela mulher entrou na casa de Deus. Aleluia. Entenda bem isso. Tinha um espírito de enfermidade que oprimia 18 anos. A Bíblia diz o seguinte: andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se. Versículo 12: vendo a Jesus, chamou a si. Essa mulher, ela nem pediu a cura, mas Jesus, quando olhou para ela, ele chama aquela mulher. Entenda bem isso. Alguns historiadores falam que nas sinagogas as mulheres hoje não eram tratadas como hoje, graças a Jesus, porque a mulher nem contada ela era, não é isso? A mulher nos cultos ela tinha que ficar calada. E o culto antigamente era o seguinte: os homens na frente, as mulheres atrás, elas tinham que permanecer caladas. E essa divisão entre o homem e a mulher, havia uma cortina, segundo os historiadores da época, os teólogos. E ali havia uma separação. Aquela mulher chegou, talvez lá no final da igreja, sentou naquela cadeira,
encurvado com aquela deficiência, Jesus pregando a palavra, ensinando. Jesus ensinava mais do que pregava, e ele ensinando a palavra, ele olhou para aquela mulher, ele viu aquela mulher. Meu irmão, Jesus está vendo como você está. Detalhe, ele chamou ela. O que Jesus esperava dela? Um posicionamento, uma atitude. A Bíblia fala: achegai-vos a Deus e ele achegará a vós. Escute isso, irmão. A Bíblia fala que ele chama ela e disse outra coisa. Ele liberou a palavra. Deus está liberando uma palavra para você essa noite. Deus não quer ver você encurvado ou encurvada, minha irmã. Deus está falando que é noite para nós endireitarmos, tomarmos uma postura, um posicionamento diante do ataque do diabo, porque ele quer ver você prostrado diante dessa situação, diante das riquezas do mundo, diante desse mundo, diante dos desânimos. Meu irmão, Deus quer te levantar hoje, e ele fala que chama ela. Jesus está te chamando essa noite. Glória a Deus. A um despertamento espiritual. E ele diz o seguinte: e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Aquele jugo, meu irmão, impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aleluia! Ele viu, ele chamou, ele disse, ele tocou, e ela se endireitou pelo poder de Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Meu irmão, lá no livro de Isaías, lá no capítulo 10, versículo 27, vai me dizer que a unção de Deus, ela despedaça todo o jugo. Eu quero dizer que Deus tem uma unção hoje para a sua vida que vai despedaçar todo esse teu jugo, esse fardo pesado que está no teu pescoço, no teu ombro, ao ponto de você jogar somente para baixo. Há uma unção que Deus quer despedaçar sobre a sua vida, porque ele fala lá em Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, assim diz o Senhor. Deus tem alívio para a sua alma. Deus, ele tem cura e tem libertação. Filhos e filhas de Abraão, Deus quer endireitar, porque é ele quem endireita as nossas veredas, é ele quem endireita os nossos caminhos tortos e nos dá os tesouros encobertos para a glória de Deus. Aleluia! Então, meu irmão, fecha teus olhos nesse momento. Vamos estar orando agora em nome de Jesus.